Romanos 8, do versículo 1 ao versículo 17. Os irmãos podem permanecer assentados, eu farei a leitura. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clama Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amado Deus, a Tua palavra foi lida e será exposta nessa noite. Que o Espírito Santo do Senhor ilumine a nossa mente para compreendê-la, compreender as riquezas da Sua palavra. Aplique em nós, ó Deus, a verdade do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no campo da fantasia, de livros, filmes, sejam eles infantis ou não, vez por outra surge uma figura de um lugar que algumas histórias chamam de a fonte da juventude. Talvez você já tenha se deparado com uma história como essa. É aquele lugar em que as pessoas tentam seguir um mapa para encontrar e tomar uma água ou mergulhar nessa água. A pessoa mais velha, então, ela volta a ficar novinha. Isso é pura fantasia, certo? Embora nós vivamos num tempo em que as pessoas pagam altos valores para beber dessa água da fonte da juventude. Nós vivemos um tempo em que algumas pessoas não pensam duas vezes antes de investir altos valores para esconder os traços da sua idade avançada. Não mergulham em águas, mas passam por procedimentos estéticos para parecerem cada vez mais jovens, cada vez mais jovens. No mundo que nós vivemos, isso está cada vez mais fácil, está se popularizando cada vez mais, e mesmo as pessoas que
não são ricas, que não têm tanta condição financeira assim, conseguem juntar um dinheiro aqui, o outro, e realizar esses procedimentos para se parecerem cada vez mais novas, não aceitando os traços dos seus dias vividos. Algum problema nisso? Talvez nenhum problema, mas de fato é a nossa fonte da juventude de hoje. As pessoas pagam caro para se parecerem mais novas. Por outro lado, ainda dentro de pagar para mudar visual, e aí eu encaro como práticas estranhas. Pessoas que chegam a pagar fortunas para mudar o seu rosto e às vezes o corpo todo para se parecer com um famoso. Talvez você já tenha visto algum Ken, alguma Barbie por aí afora. Pessoas que pagaram valores astronômicos para se tornarem parecidos com alguém que admirava, seja um personagem da ficção, como Barbie Ken, ou um personagem da vida real. E sim, em 2024, um desses jovens que hoje a moda é ser influenciador digital, um desses jovens conhecido como um influenciador digital, ele gastou cerca de 100 mil reais em procedimentos estéticos, harmonização facial, mexeu com a orelha, com a boca, para que ele se parecesse com aquele ator conhecido mundialmente, Cauã Raymond. Só no Brasil que é conhecido, e muito conhecido. E o jovem gastou uma fortuna dentro das suas condições, 100 mil reais, cerca de 100 mil reais, para se parecer com o Cauã. Então tem a foto desse jovem na internet, se você é curioso você pode procurar, e ele disse que fiquei parecido 80% com ele. 100 mil reais dá para a gente fazer muitas coisas, e talvez essa não tenha sido a melhor decisão desse jovem, mas cada um é livre para tomar as suas próprias decisões, se ele investiu pesado nisso, para se parecer com o Cauã. Tem outras histórias, inúmeras histórias assim, as pessoas que investem alto para se parecer com o outro, com procedimentos estéticos, mudando mesmo as suas expressões. Nós somos filhos de Deus, será que somos? O que a Bíblia diz a respeito? Se somos filhos de Deus, então temos um Pai, que é o nosso Deus. Quanto custa? Quanto custa? Qual o preço que nós pagamos para se parecer cada vez mais com o nosso Pai? Os meus filhos, eles carregam traços que vêm de mim, físicos, pela experiência da criação, também reproduzem comportamentos, e eles vão receber algum tipo de benefício de viver a vida debaixo da minha autoridade como pai. Pode ser benefícios financeiros, mas muito mais que isso, de algum tipo de legado que vai ser deixado, seja ele bom ou ruim. Quando nós pensamos na nossa vida cristã, se somos filhos de Deus, então nós devemos nos parecer com o Pai, como Paulo disse, sede pois imitadores de Deus como filhos amados. Qual é o preço que pagamos, se é que tem um preço a pagar, para que a gente se pareça cada vez mais com Ele? Tem a ver com procedimentos estéticos, cirúrgicos, ou procedimentos espirituais? Estamos aqui na carta de Paulo aos Romanos, conhecido por alguns teólogos como o Evangelho segundo Paulo escreveu aos Romanos. Temos repetido isso aqui, que o objetivo de Paulo não é expor a história de Jesus, os evangelistas fizeram isso para nós. Paulo não expõe a história, mas o apóstolo Paulo expõe o que significou essa história, o que significou a obra consumada de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo faz isso ao apresentar o Evangelho aos Romanos, na sua carta, não relatando sobre a vida de Jesus, até porque ele não foi uma testemunha ocular, mas a sua exposição passa pelo desenvolvimento de um tema muito marcante, que nós temos falado aqui semana após semana, que ele chamou de justificação. Ele usa o termo no início da carta, e ele vai falando sobre isso ao longo dos seus escritos,
para apresentar esse evangelho, explicando para nós o que é essa justificação, o que acompanha essa justificação, quais são as implicações dos justificados. Para desenvolver esse tema, então, nós compartilhamos algumas mensagens aqui nesse mês, e Paulo vem falando sobre alguns assuntos que têm íntima relação com a justificação, e trouxemos alguns desses assuntos aqui. Nós vimos, por exemplo, no início da carta, a exposição de Paulo, quando ele coloca todos os homens, todas as pessoas na mesma condição, pecadores, e como tais precisam de um Salvador. O apóstolo Paulo, ao apresentar o seu evangelho, ele começa assim, expondo que judeus e gentios todos são pecadores e carecem da glória de Deus. Então, todas as pessoas neste mundo, de todas as épocas, seja do passado, do presente ou do futuro, elas precisam e vão precisar de um Salvador. Então, no Evangelho segundo Paulo, ele nos apresenta quem é esse Salvador, e é Jesus. O preço que Jesus pagou para que nós, os pecadores, tivéssemos então o perdão dos nossos pecados. E aí ele trabalha dois termos: justificação e reconciliação. Jesus Cristo fez, com sua obra que foi consumada, isso chegou até nós, o que ele chama de justificação e reconciliação. Como consequência, ele continua conectando outros temas à justificação, e trouxemos uma mensagem também sobre isso, que é sobre a santificação. A argumentação de Paulo, ao falar sobre santificação, é que esse ato de Deus, que também é um processo que dura toda a vida, ele tem um início, e o início dele é na regeneração. Tudo está ligado. Uma vez que nós somos justificados, nós então vivemos em santidade. Então, na argumentação de Paulo, a vida de santidade é consequência na vida daquele que foi declarado justo pela sua fé em Cristo Jesus. Ele ainda nos mostrou que esses justificados, foi da semana passada que compartilhamos, eles mudaram de condição diante de Deus, no aspecto de que antes eles eram escravos do pecado, e se tornaram então agora escravos de Deus, que isso significou basicamente que eles deixaram o domínio do pecado. Por todo o capítulo 7, por exemplo, que nós não lemos, mas você pode ler depois, Paulo continua desenvolvendo esse tema da liberdade que nós temos em Cristo Jesus, do domínio do pecado. E no capítulo 7 tem um testemunho, de certa forma, muito forte, que Paulo dá, testemunho pessoal, que ele fala dele mesmo, que apresenta a realidade não só de Paulo, mas a realidade de todos nós crentes, todos nós que estamos nesse processo de santificação, todos nós que Deus nos declarou justos por causa do seu Filho. O apóstolo Paulo passa por uma luta que é a luta de todo crente. Embora Paulo e nós não sejamos mais escravos do pecado, os desejos carnais são fortes e muitas vezes caímos. Versículo 19 e 20. Às vezes o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu vou lá e faço. O texto que nós lemos para a exposição dessa noite está dentro desse contexto ainda de um assunto que Paulo está tratando acerca da libertação do domínio pelo pecado. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar um outro benefício daqueles que foram justificados, reconciliados, daqueles que agora estão em paz com Deus. O apóstolo Paulo diz que eles foram feitos filhos de Deus. Capítulo 8, versículo 1 começa com uma declaração que resume tudo que Paulo está tratando nos versículos que nós lemos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Conhecemos esse texto, citamos várias vezes, sabemos até de cor. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que significa essa afirmação? Para nós talvez seja uma resposta fácil. Mas o que significa essa afirmação? Até esse texto aqui, o apóstolo Paulo falou que toda a raça humana é culpada
pelos seus pecados, e a consequência do pecado é a morte. Então, toda a raça humana está condenada, porque o salário do pecado é a morte, é então a condenação eterna. E aí, ao apresentar esse evangelho, nós sabemos que Paulo expressa isso pelo que Jesus Cristo fez. Uma vez que nós fomos justificados, nós não poderemos ser mais condenados. É isso. Justificação é o ato de Deus nos declarar justo pela obra consumada de Cristo. Nós cremos em Cristo, e por causa de Cristo e não por nossa causa, Deus nos declara justos. Isso é salvação. Paulo está falando o tempo todo sobre isso. Todos pecaram, mas Jesus fez algo que foi suficiente para salvar, para transformar. Mas o assunto anterior ao capítulo 8 não é a culpa pelo pecado. O assunto anterior, desde o capítulo 6, é santificação. O capítulo 6 fala de justificação, mas Paulo vai entrando nos méritos dessa outra obra de Deus, de pelo seu Espírito nos santificar, até a volta de Cristo, ou até a nossa morte. O assunto é esse, santificação. Bom, isso quer dizer, quando Paulo diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que nós não somos mais condenados, verdade, pela culpa e corrupção do nosso pecado. Por quê? Porque em Jesus nós fomos perfeitamente perdoados. Sim, nenhuma condenação há, fomos perfeitamente perdoados. O diabo, o acusador, vai nos acusar, mas olha lá, cale essa voz do maligno, não há mais condenação. Uma vez que experimentamos da graça salvadora, não há mais condenação. Isso é verdade. Mas condenação aqui vai um pouco além, conectando ao assunto anterior mais próximo. Quando Paulo fala de santificação, condenação aqui é que nós não estamos mais sob o domínio do pecado. Nós não devemos mais obediência a ele. Não há mais essa relação nossa com o pecado. O versículo 2 nos ajuda a entender melhor, quando Paulo usa duas expressões que são opostas. Ele fala de lei do Espírito da vida e lei do pecado e da morte. Duas expressões que elas se opõem uma à outra, são coisas diferentes. E o que essas duas expressões significam? Basicamente, domínio. Domínio. A lei do Espírito que gera a vida é o domínio do Espírito Santo sobre nós, que gera a vida. Quando Paulo diz a lei do pecado e da morte, é aquela escravidão do pecado do capítulo 6, que vai nos levar à condenação mesmo, eterna, morte eterna. As duas expressões, então, tratam de domínio. Justificados, pois temos paz com Deus. É o que Paulo escreve nos versículos anteriores, capítulos anteriores. E essa justificação, usando uma outra expressão, é o ato de Deus, por Cristo, nos reconciliar com Ele mesmo. Então, éramos inimigos e agora não mais somos inimigos. Agora vivemos em novidade de vida, que é uma expressão que Paulo usa e explicamos ela em uma outra oportunidade. Agora, com essa nova vida, com essa nova identidade, nascido de novo, nós somos governados por aquele que nos comprou, que é o conceito de sermos escravos de Deus, que falamos muito na semana passada. Este novo domínio nos livrou do antigo domínio. Não há mais condenação, não há mais domínio do pecado sobre vocês. O antigo domínio deu lugar agora ao novo. Não há, como nas palavras de Jesus, possibilidade de servirmos a dois senhores. Só tem um. Aqueles que acham que servem a dois, no final das contas, não está servindo bem a ninguém.
no aspecto de Deus, ele é exclusivo. Não há possibilidade de sermos dominados pelo Espírito e sermos dominados pelo pecado. Isso acabou. Isso não faz parte da vida do crente mais. Não faz. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Não há mais condenação, ou seja, não há mais o domínio do pecado sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E agora sim, o que é estar em Cristo Jesus? Esse é um tema que Paulo gosta demais de trabalhar, e quase todas as suas cartas ele fala sobre isso. Estar em Cristo Jesus é uma união espiritual, também obra de Deus, que pelo Espírito de Deus, nós somos unidos a Jesus. A nossa nova relação com Deus é por meio de Cristo, e há então uma união espiritual entre nós e Jesus, de maneira que a nossa vida passa a ser a vida de Cristo, como Paulo afirmou: eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim, já não sou eu mais quem vive. Paulo fala desse tema em quase todas as suas cartas, e aqui mais uma vez, nós não temos mais o domínio do pecado sobre nós, nós não podemos ser condenados pela culpa dos nossos pecados, porque nós estamos unidos a Jesus, e Ele venceu, Ele é o Santo, estarmos unidos a Ele, então, nos possibilita dizer: não sou mais um condenado, não estou mais sobre o domínio do pecado. Não, Jesus foi o responsável por essa condição ser alterada. O versículo 3, Paulo fala um pouquinho disso, que a Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. Deus envia o seu Filho para cumprir uma missão. Então a obra que Jesus cumpre, ela resolve essas questões, e Jesus mesmo é o responsável para a gente se unir a Ele. Não há mais condenação, e também não há salvação fora de Jesus, algo que nós temos repetido aqui. Quando nós olhamos para o texto lido, dos versículos 5 ao verso 11, Paulo toca em um assunto já tratado anteriormente. Os que estão sob o domínio do Espírito Santo, eles foram libertos da escravidão do pecado. Já tratou disso, mas ele repete. Estes que foram justificados, estes que foram reconciliados, não podem viver como se fossem dominados pelo pecado, como se ainda fossem escravos do pecado. É o mesmo assunto. Tinha acabado de falar sobre isso, mas ele volta ao tema. Os versos 5 aos versículos 5 e 6 retratam que há um divórcio entre carne e espírito, não há relação, não há comunhão, não há casamento entre os dois. Não dá para viver assim. O verso 7 tem uma lembrança: o pendor da carne é inimizade contra Deus. Ora, se nós fomos justificados e agora temos paz com Deus, se nós fomos reconciliados e agora temos proximidade de Deus, não há mais inimizade. Acabou. Essa não é uma realidade que nos pertence. A inimizade nossa com o Senhor. O que Paulo está dizendo? Que se a pessoa então passa por essas experiências, ou essa experiência de transformação, do novo nascimento, então ela não é mais inimiga. Por isso que ele afirma: o pendor da carne é inimizade contra Deus. Isso implica que nós não podemos mais andar por esse caminho, satisfazendo os desejos do nosso coração. Como eu já disse, vivendo em novidade de vida é o que nós precisamos, vivendo para a glória de Deus. Paulo diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas com essa nova identidade, justificados, reconciliados, essa nova relação agora de servos, de escravos de Deus, eu tenho que viver para agradá-lo, não para desagradá-lo. E Paulo diz: se vivermos segundo os nossos desejos carnais, nós não vamos agradar o Senhor. Mas aqueles que foram transformados, eles foram colocados de volta no caminho, para viver e com sua vida glorificar a Deus.
e desfrutar desse Deus para todo sempre. Talvez aqui nesse texto a chave para compreendermos o que Paulo está falando é o que ele trabalha nos versículos 9 a 11, quando ele fala da habitação do Espírito em nós. Uma vez que nós fomos libertos da escravidão do pecado, e agora conduzidos a uma vida de escravidão a Deus, Paulo diz: o Espírito de Cristo habita em nós. Só por esse Espírito é que há união espiritual. O Espírito habita em nós, então agora nós estamos unidos a Cristo. Só assim, sendo a habitação do seu Espírito. E qual é a vantagem disso tudo? O tempo todo, quando o apóstolo Paulo usa a expressão Espírito, referindo-se ao Espírito Santo, ele liga ao conceito de vida. Qual é a vantagem? O tempo todo, o Espírito gera vida, sempre assim. Ou seja, nós não somos mais condenados pela culpa dos nossos pecados. Somos culpados, sim. Mas alguém pagou o preço, Jesus Cristo. A sua obra consumada nos garante que nós não seremos mais condenados. Mas também o texto significa que não mais estamos sob o domínio dessas paixões carnais, porque somos a habitação do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E esse Espírito gera vida em nós e nos dá esperança de vida eterna. Quanto custa isso tudo? Qual o preço que nós devemos pagar diante de uma mudança tão significativa? Olha o versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores. Não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Paulo diz que somos devedores, mas ele reforça, não a carne. A quem devemos? E o que devemos? Bom, salvação é obra da graça. Então, Jesus pagou, e agora Ele está me cobrando. Eu paguei, agora vem cá, paga, porque eu paguei. Você não tinha dinheiro para pagar a sua dívida, está paga, agora você deve a mim, vem cá, me paga. Será que é sobre isso? Isso é o sentido de sermos devedores? Nós estamos devendo algo a Jesus? Se esse for o sentido, nós estamos ainda perdidos, porque nós nunca vamos conseguir pagar essa dívida, ela é impagável. Se isso for o que Paulo está dizendo, então continuamos na mesma condição de perdidos, porque nós não vamos pagar. Não é exatamente sobre isso, mas Paulo realmente diz, somos devedores. A palavra que Paulo usa, traduzido por devedores, significa literalmente alguém que tem uma obrigação, alguém que está vinculado a um compromisso moral. Então, veja, por termos essa nova vida, por estarmos agora debaixo, não mais do domínio do pecado, nós não devemos ao pecado, nós não devemos obrigação a ele, nós não temos compromisso com o pecado. Quando diz, vocês são devedores, não a carne, Paulo está dizendo, vocês são devedores, mas não é o pecado. Então, quando o seu desejo te inclinar, e de alguma forma você ouvir alguma voz, claro que não literalmente, dizendo, minta, você vai dizer, mas eu não tenho compromisso nenhum com você, para que eu vou mentir? Eu não te devo nada, nenhuma obrigação, adultério, para que eu vou adulterar? Eu não te devo isso, eu não te devo obrigação, eu não tenho compromisso com você. Difame, fofoque, enfim, qualquer pecado, nós não devemos a Ele. Não há mais condenação. Aqueles que estão em Cristo Jesus, o pecado não domina mais. Nós não devemos absolutamente nada ao pecado. Nós não precisamos nos sujeitar às nossas paixões. Por outro lado, Paulo diz, nós somos devedores. Não é pecado,
mas ele diz que somos devedores. Ou seja, nós temos um compromisso com o nosso dono. Nós devemos obrigação ao nosso dono. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, e nós pregamos sobre isso, mas o nosso dono nos mandou obedecer. Nós devemos, na linguagem de Paulo, obrigações ao Espírito Santo. E qual é o sentido aqui? Mais uma vez, vida de santidade. Nós temos uma obrigação de vivermos segundo o Espírito, de vivermos coerente a essa nova realidade. Nós já tratamos isso aqui, mas Paulo volta ao assunto. Agora que nós temos a vida de Cristo, nós devemos mortificar todos os dias as nossas paixões, versículo 13. O Senhor nos salvou, o Senhor mudou a nossa vida, mudou a nossa condição, nos trouxe para perto de Deus, e nós temos a obrigação de viver em santidade como Ele é santo. Não é opção, nós devemos fazer. A partir do versículo 14 até o 17, Paulo trata de um benefício, de sermos justificados, de sermos dominados pelo Espírito. Ele chama de adoção. Nós nos tornamos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Talvez esse seja um assunto que gere polêmica, porque popularmente as pessoas dizem que todos são filhos de Deus, mas popularmente também dizem que todo caminho vai levar para o céu mesmo. O que a Bíblia diz? Em João capítulo 1, versículo 12, essa filiação está vinculada à obra de Cristo, à nossa fé. Todos quantos o receberam, falando de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Significa que antes não era. A linguagem para antes de Cristo, ela é muito dura. Paulo nos chama de filhos da ira, filhos da desobediência. E tem até uma expressão ainda mais forte do Novo Testamento: filhos do diabo. Imagina, não quer nem ouvir isso. Não, eu não sou filho do diabo, não. Mas é a Bíblia que diz. Antes de crermos em Cristo, como Ele foi revelado na Escritura, a nossa relação não era de proximidade com Deus. Lembra? É de inimizade, porque nós éramos dominados pelos nossos desejos, e não por Deus, éramos escravos do pecado. Essa era a condição. Então, nas palavras do evangelista João, a nossa fé em Cristo Jesus torna possível sermos feitos filhos de Deus, e Paulo entende da mesma forma, e é claro que Paulo entende da mesma forma. Como apóstolo, ele não pregou uma doutrina diferente da doutrina de Jesus. E aqui no texto é exatamente a mesma coisa que Paulo está falando, a mesma coisa de João capítulo 1, versículo 12. Somente os que estão sob o domínio do Espírito, na linguagem de Paulo, estes são feitos filhos de Deus. Não é que eu vou ser dominado, aí eu viro filho. Não, eu sou regenerado. Tudo acontece. Mas isso é uma evidência da minha filiação, de que eu tenho um Pai, o Deus Todo-Poderoso, sobre mim. Eu sou dominado pelo Espírito, então eu sou filho de Deus. Qual a conexão com as palavras de João? Fé. Quando Paulo trabalha o tema justificação, é pela fé. Quando o evangelista João diz que seremos feitos filhos de Deus, se crermos em Jesus, fé. Fé é o que liga as duas palavras, que querem dizer a mesma coisa. Por causa da nossa fé em Jesus Cristo, nós somos justificados, então feitos filhos de Deus, nos tornamos parte de uma grande família. Paulo diz
que deixamos a escravidão do pecado para vivermos a escravidão de Deus. Isso no texto anterior. Porém, como já afirmamos aqui, não é um fardo. A graça maravilhosa de Cristo vai nos impulsionar a obedecermos e com alegria. Se não fosse assim, nós não teríamos as histórias dos mártires. Você talvez já leu algumas, de homens e mulheres, que eram só dizer assim, não creio em Jesus, não sofreriam, voltariam para sua casa, tranquilamente, mas não, histórias de homens e mulheres, que voluntariamente, diante da ameaça, diante dos dentes das feras, diante do fogo que já queimava o corpo, cantaram, oraram, falaram palavras de glorificação a Deus. Não é um fardo, é sempre uma alegria. Nós somos devedores ao Espírito, nós somos filhos de Deus, há uma relação agora próxima, e Paulo reforça que o Espírito que nós recebemos, no versículo 15, não é de escravidão. Agora vamos fechar a Bíblia, agora isso aqui é uma contradição. O tempo todo Paulo está falando de escravo de Deus. Agora aqui no versículo 15, ele diz que nós não recebemos o espírito de escravidão, e sim de adoção. Não é contradição. O Paulo está desenvolvendo um tema. E olha que belo. Lá no capítulo 6, justificados pois, começa lá. Capítulo 5, 6 e 7, é um tema sendo desenvolvido, sobre justificação. Fomos reconciliados. Paulo está falando disso o tempo todo. E na justificação, nós temos paz com Deus. Fomos reconciliados. Não somos mais inimigos, somos amigos. O tema é o mesmo. Mas na palavra de Paulo, agora é mais forte. Porque não se trata de amigo. Se trata de uma condição. Se você é justificado, está vivendo sob o domínio do Espírito Santo, então você é filho. De maneira nenhuma que há contradição, é uma ênfase de relação. Eu posso chamar Deus de Pai, e Deus vai me tratar como filho. Irmãos, nós estamos debaixo do domínio do Espírito Santo. Na linguagem de Paulo, é ser escravo de Deus. Mas isso implica em uma relação diferente com o dono. Nós devemos obediência ao nosso dono, mas esse dono é o nosso Pai. Assim como na relação nossa aqui terrena, pais com seus filhos, exercemos autoridade sobre os nossos filhos, e os nossos filhos nos devem obediência por essa relação. Paulo diz que nós devemos obediência ao Senhor, obediência ao Espírito, mas na linguagem aqui, nós devemos obediência ao nosso Pai Celestial. Se Ele disse para fazermos, sim Senhor meu Pai. Se Ele disse para não fazermos, sim Senhor meu Pai. E esse Espírito que habita em nós, Paulo diz que esse mesmo Espírito confirma que você é filho. Versículo 16. Mas quais são os benefícios de sermos filhos de Deus? Tudo que Jesus conquistou lá na cruz, nós recebemos por herança. Mas não pense você que é só coisa boa, não. Porque Paulo diz que nós sofremos aqui como Cristo sofreu. Também seremos glorificados como Cristo foi glorificado. Só os filhos de Deus passarão por essa rica experiência. Quem é filho de Deus? Aqueles que creem em Jesus como revelado nas Escrituras, como Cristo, o único Filho de Deus. Paulo diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não estamos mais condenados.
Nós somos filhos daquele que nos comprou. Qual é então o preço para sermos parecidos com o Pai? Jesus pagou. Ele pagou o preço. Ele consumou a obra, e o Espírito Santo aplica em nós a obra consumada. O Espírito Santo é quem nos santifica, usando os meios que Ele nos disponibilizou, mas a obra continua sendo toda de Deus. Jesus pagou o preço, mas nós não podemos negar que somos devedores. O fato de sermos filhos de Deus, implica em que seremos odiados pelo mundo que é contra Jesus Cristo, o Filho unigênito. Se o mundo me odeia, disse Jesus, também vou odiar vocês. Qual é o preço? Quanto custa? Custa a liberdade. Por sermos filhos de Deus, temos uma relação tão próxima com Ele, pode ser que sejamos perseguidos pela nossa fé, encarcerados, humilhados, rejeitados. O fato de sermos filhos de Deus, pode ser que sejamos afligidos para o nosso próprio crescimento, provados, testados. O fato de sermos filhos de Deus, pode ser que esses testes venham com força, testes difíceis, mas para o nosso fortalecimento. O discipulado tem um alto custo, é caro. Por isso que Jesus disse, antes de seguir, negue-se a si mesmo e tenha disposição de carregar a sua própria cruz. Salvação é de graça. A vida cristã tem altos preços. Renúncias, como lidamos com a dor, como lidamos com as frustrações, como nós não podemos abandonar a Deus quando tudo está indo bem. A vida cristã custa muito, custa o sacrifício de Jesus, mas também o perseverar em meio aos obstáculos para seguirmos firmes. Em um mundo em que tantas pessoas gastam muito dinheiro com procedimentos estéticos para se parecerem com outros, quando o apóstolo Paulo diz, sede pois imitadores de Deus como filhos amados, se somos filhos, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com o nosso Pai, e essa obra é dele mesmo, pelo seu Espírito Santo. Eu sou filho, assim como meu Pai é santo, eu tenho que ser santo. Assim como meu Pai é longânimo, eu tenho que ser longânimo. Assim como meu Pai é justo, eu preciso encontrar essa justiça. Assim como meu Pai é paciente, eu preciso ser paciente. É da verdade, eu preciso ser da verdade. E isso é custoso. Nós recebemos do Pai o que o Pai tem para nós. Então, que eu e você, que nós possamos pagar o preço da obediência. E muitas vezes, o preço da obediência é alto, porque implica em renúncia, em dor, em sofrimento, mas vale a pena. Somos filhos de Deus, por causa de Cristo Jesus, cremos nele. Que relação próxima! Toda honra e toda glória seja dada a esse Deus, que fez o plano, executou o plano, e nós recebemos. Que Deus nos ajude a vivermos como filhos de Deus que somos. E se você ainda não crê em Jesus, sinto lhe dizer, você ainda não é filho. Você precisa crer em Jesus para experimentar de todas essas coisas. E a partir do momento que nós cremos em Cristo, a obra acontece. Somos feitos filhos. A relação muda. E agora aguardamos e experimentamos todo o cuidado do Pai conosco. Coloque-se em pé, vamos orar.
Glória seja dada ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor nos amou e provou o seu amor pelo fato do teu único filho ter morrido no nosso lugar. E por causa disso, o Senhor nos fez também filhos. Podemos ter uma relação de proximidade. Como Pai, o Senhor nos corrige. Como Pai, o Senhor nos encoraja. Como Pai, o Senhor nos protege. Como Pai, o Senhor está presente na nossa vida. Que bom, porque nós precisamos do Senhor como nosso Pai. Quantas vezes, ó Deus, temos sido filhos rebeldes, filhos desobedientes, e nós não podemos ser assim. Nos ajude a compreender aqui, ó Deus, nessa noite, que nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado, nós não temos compromisso com o pecado, nosso compromisso é com o Senhor, que nos comprou pelo seu Filho. Nos ajude a compreender isso, e viver, ó Deus, em santidade, desfrutando de todos os benefícios dessa proximidade com o Senhor. Abençoe o teu povo, e aqueles, ó Deus, que entraram aqui nessa noite, e não passaram por essa experiência gloriosa da transformação espiritual, não foram regenerados, não foram declarados justos ainda, esses que aqui entraram, que ainda estão nessa relação de inimizade com o Senhor, de distância, que o Senhor tenha misericórdia, e que o Evangelho alcance esse coração, transformando, iluminando essa mente que o diabo tem cegado, que o Senhor possa fazer a sua obra, para que haja transformação genuína aqui nessa noite, salvação de perdidos, para a honra e glória do seu nome. Rogamos ao Senhor que nos abençoe e nos guarde. Nós agradecemos todo o tempo que aqui passamos, pudemos cantar, exaltar o Senhor, nos alegrar, e agora, Deus, estamos preparados para viver essa semana, corrigindo o que precisa ser corrigido, buscando mais o Senhor, se for assim tão necessário. Estamos preparados para, como filhos, andarmos em obediência ao Pai. Agora, amados irmãos, que a graça de Jesus, que o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão do Espírito Santo, repouse sobre cada um de vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro, agora e para sempre. Amém e amém.